E aí, galera, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Cello Emerson aqui e nós começamos mais um vídeo do canal Metal Musicast. Vocês estão acompanhando. Ontem eu postei aqui um vídeo comentando sobre o cancelamento do show do Mayhem no Brasil, toda aquela polêmica. Se você tem interesse, clique aí, é o vídeo de ontem. Você vai ver o vídeo mandando a real sobre o cancelamento dos shows do Mayhem. E durante aquele vídeo, eu acabei citando a postagem de um importante e muito querido jornalista da mídia especializada, que é o Ricardo Batalha, que eu não falei, não mencionei ali no vídeo, para não gerar um tipo de grosseria, para o pessoal não pensar que tivesse alguma treta, mas não teve jeito. A galera mandou aqui 20, 30 mensagens. Quem é o jornalista? Quem é? Quem é? Você tá brigando com o cara, pô. E eu bati um papo com ele, as pessoas não sabem, mas eu tinha mandado para ele antes até de divulgar o meu vídeo. Ele sabe muito bem que é só um contraditório respeitoso. E hoje, trocando ideia com ele, ele se propôs. Bora, Tchelo, vamos gravar um vídeo para a gente trocar ideia sobre isso. Então, eu tenho aqui a grande honra de receber Ricardo Batalha no canal Metal Musicast. Seja muito bem-vindo, Batalha. Beleza, Cello, prazer estar falando com você aqui pela primeira vez, né? Eu até me entreguei ali no comentário, falei, ó, fui eu que sou o alarmista em questão, né? Para não pensar que tem treta mesmo. Eu adoro, que nem eu te falei, quando tem contraditório, que é discussão saudável, né? Não é aquele lance que... O que eu estava querendo dizer é que, assim, eu prefiro olhar para o Campeonato Brasileiro, fazendo uma analogia, para o Campeonato Brasileiro do que só para o Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras, Grenal. Eu prefiro ver o Campeonato Brasileiro inteiro. É isso, né? Entendo, eu entendo. A gente vai colocar aqui, não vou colocar na tela, não vou fazer nenhuma edição, mas eu vou mencionar a tua postagem para quem acompanhou saber bem do que a gente está falando e para quem não acompanhou se atualizar um tanto aqui. A verdade, Batalha, é que você fez aquela postagem, ela teve uma grande repercussão, porque nós vimos toda a treta que aconteceu em relação ao cancelamento de dois shows do Mayhem, né, o do Rio Grande do Sul e de Brasília, e você colocou a questão, como você está acabando de falar, numa analogia. Você está olhando o campeonato como um todo, você não viu apenas a questão específica do Mayhem, você já está quase que alertando que isso pode ser um precedente para outros questionamentos de shows de rock e de heavy metal que tem a temática lírica, às vezes, questionável de um ponto de vista moralista. Eu entendi isso, mais ou menos, essa foi a minha interpretação. Porém, eu coloquei ali no vídeo que eu achei o teu post alarmista, foi essa a mensagem que eu pus, ou seja, tá fazendo um alarme um tanto quanto mais exagerado do que realmente é. Por quê? Porque eu situei a questão apenas no questionamento político, ideológico, do qual o Mayhem foi acusado. Então eu falei, pô, ali é bem consolidado já, os caras estão sendo acusados e tem algumas evidências, algumas proximidades com aquela ideologia, com a apologia dela, que tornam aquela situação muito específica. Então, para o pessoal entender, a nossa divergência está aí, né, Batalha? Você já está prevendo que aquilo ali foi submetido a um crivo, a um filtro do nacionalsocialismo, mas isso pode abrir um precedente para outros questionamentos. E eu disse, não, eu acho que está bem específico ali. É isso mesmo, Batalha? É isso mesmo, porque a gente já viu, o que eu quis dizer é que assim, o Mayhem já tocou aqui 2008, 2011, 2013, 2016, 2018 e o ano passado, ou seja, podia ter acontecido isso antes. A gente teve uma discussão muito acalorada na época do Taak, que tocou, ele só o mesmo tipo de problema de nazi, ele teve essa polêmica, e a mesma coisa que estão falando agora do Mayhem. Ah, mas depois tocou em Israel. Eu estou falando do Brasil. Tocou em outro lugar, beleza. Não sei qual é o problema, que eles são acusados lá, o Taak, ou tanto o Mayhem, que vai tocar lá, né? Só que, assim, as bandas têm alguma coisa que se liga com essa polêmica que é inerente do black metal. Isso não é de hoje. Então, eu quis dizer assim, o Mayhem tocou tantas vezes aqui e estão falando pontualmente agora. Mas vamos ver o resto como um todo, para isso não começar a incorporar. Porque, assim, se você vai lembrar bem, a gente já teve problema em Guará com o lance do escombro, que também não foi agora, foi no outro governo. Teve problema não me lembro se foi em Belém do Pará, no Facada Fest também. Aí a gente teve problema com censura de cartaz de show do Dead Kennedys.
que é o excelente Cristiano Soares. Vê o que aconteceu. Aí o Marcelo Augusto também, que faz uns desenhos, umas ilustrações do Draw or Die, também teve problema. Então, assim, o que eu estou querendo dizer assim, para a gente olhar como um todo, porque senão isso daí vai começar a ficar regra e vai se espalhar. Porque aí você coloca e fala de outros estilos e começa a caçar tudo coisa de 40 anos atrás, sendo que coisa de interromper show, de ser preso, a gente que conhece, estuda a história do rock, o Jim Morrison saiu escoltado pela polícia por incitar, o Dee Snider já teve problema no palco com polícia também, então, assim, nada é a primeira vez. O que eu quis ser alarmista mesmo é para não começar a virar regra e começar a espalhar para tudo. Claro que eu sou completamente anti qualquer postura nazista, fascista, essas coisas, eu sou completamente contra. Só que eu quis exemplificar para ser alarmista de espalhar e falar, olha, isso já aconteceu, essa banda já tocou aqui várias vezes, está pontual agora, temos casos pregressos, então, assim, é só um toque para falar, vamos olhar como um todo, e não ficar nessa disputa, por isso que eu dei a alusão do, vamos ver o Campeonato Brasileiro, e não só um clássico, que é essa polarização. Eu te entendo, Batalha. Até você conversando comigo hoje de manhã, você disse: olha, de qualquer forma, eu repudio qualquer associação Totalmente. com isso, né? Qualquer defesa. E você escreveu isso na minha postagem também. Você colocou lá, vou dizer aqui que eu sou o jornalista alarmista e estou me colocando aqui para esclarecer. E eu até brinquei com você, falei, pô, Batalha, nem entra nessa brisa. Acho que ninguém vai te acusar disso, cara. Eu acho que ficou bem clara a tua mensagem de que você está fazendo uma defesa do cenário do metal como um todo. E você também concorda que mesmo o pessoal do metal tem que repudiar posturas que sejam declaradamente associadas ao nazismo. Né? E é um debate assim saudável, que por isso que eu falei, para não entrar nesse lance desse embate polarizado, para a gente discutir isso como um todo, ver exemplos do passado, ver coisas que você não deve fazer, coisas que aconteceram com essas bandas que nem eu falei, bandas do Brasil que tiveram problema, censura de cartaz, assim, pô, PNRC lá já teve nos Estados Unidos, lá de ficar lendo letra e coisa do Wasp, se ferrar, o Twisted Sister também, o Dee Snider foi defender, o Judas teve problema, então, assim, se começar a ver tudo desse aspecto, vai ser complicado. Batalha, você é formado em Direito tanto quanto eu, né? Nós somos colegas aí, somos bacharéis em Direito, bacharia em Direito. E a gente usa muito nas ciências sociais uma expressão que se chama o marco civilizatório, ou seja, um conjunto de valores que, numa determinada época, vigoram e eles depois passam a ser sobrepujados por outros novos, né? Então eu comento isso no meu vídeo e venho ao encontro do que você está falando, e eu queria saber de você como a gente vai encarar, Batalha? Por exemplo, existem novas demandas de grupos sociais, até de militância política, militância ideológica. Nós vimos aí no show do Motley Crue, houve um questionamento a respeito de misoginia. Nós que somos do metal, do rock, a gente nunca tinha ouvido falar sobre, ou pouco tinha ouvido falar sobre a questão da misoginia. A gente acostumou a ver lá as bandas da Sunset Strip nos anos 80, as letras. E veio um novo marco civilizatório em relação à valorização da posição do elemento feminino aí no metal. E a militância cobra, traz uma demanda de reajuste, né? De acertar as novas posturas. Só que aí fica aquele problema, né? Porque alguém disse essa frase: no Brasil a gente não tem só insegurança quanto ao futuro, a gente tem insegurança quanto ao passado também. Então, no show do Motley Crue se questionou, pô, os caras, numa resenha que ficou bastante popular, os caras têm o melhor e o pior dos anos 80. Como você vê, Batalha? Porque a gente viu aí o pessoal falando do Cannibal Corpse, que tem letras explícitas de violência, que é toda uma palhaçada, uma brincadeira, né? Pelo que eles mesmos dizem, né? Uma forma de humor deles, né? Que não me agrada, não sou fã, não curto, mas também não quero cancelar. A gente vê a questão do Motley Crue. Agora o pessoal tá falando do Manowar, que também faz essa exploração das mulheres seminuas no palco e tal. Como você vê, Batalha, essa nova demanda da militância
por um reajuste de posturas. Não sei se eu estou usando uma palavra muito difícil, mas um... Não, eu entendi. Né? Eu entendi assim. Você está falando assim, só que assim, a arte das bandas que já fizeram esse tipo de música, que tem cenário de palco, sou completamente contra aquela parte de falar de robôs sexualizados, porque aquilo lá eu expliquei muito bem na minha resenha, que aquele desenho do robô tem a ver com arte do ilustrador japonês, que fez as capas do Autograph, That's the Stuff, e do Aerosmith também, é o mesmo tipo de robô. E aquelas dançarinas, né, Rabbits, que elas trabalharam já com a Lady Gaga, um monte de gente que choca no pop. Então, assim, e entra, assim, eu até fiz uma alusão também com... que não tem nada a ver, mas usa uma coisa para falar da outra, para justificar a outra. Não é. É que a letra de Girls, Girls, Girls hoje, perto da MC Pipoquinha, é de criança. É isso. É de criança. E lá tem sexo explícito, tem mulher pelada no palco. Eu não estou querendo... mas lá tem, no metal pode ter, no hard pode ter. Eu estou dizendo assim, que não tem nada explícito, não está explorando ninguém. Elas fizeram a mesma forma que faziam uma delas, né? Dançarinas, são profissionais da mesma forma que fez trabalhando com a Lady Gaga e outros artistas. Então, assim, a música do Motley Crue tem esse lado. Várias bandas exageraram na dose, que é aí que entra o que você está falando. Tem bandas que pararam de tocar música, que tinha essa parte que está assim, correto para se adequar a essa fase. Tem bandas que tiram sarro do que eles falavam e do que eles pensavam quando eles eram adolescentes. Então, estou vendo agora a gente falar da Seventeen, do Winger, tem milhões de exemplos disso daí também. No rock, nossa, tem o Kiss, tem um monte de bandas, se você for pegar assim, que aconteceu isso. Podem criar de forma diferente, pode ver a coisa sobre outro aspecto, não cancelar a coisa que veio desde os anos 60, né? Então, assim, é uma outra postura, eu vejo válido falar isso, mas você vai ter que estudar um pouco mais quando você for fazer uma resenha, por exemplo, nessa parte que eu citei. Então, eu não acho nada pior, porque, além de eu ser muito fã dessa época do metal, dos anos 80, eu convivi nessa época, passei todos esses anos, estou em 2023, sem absorver todas as coisas de demanda dessa fase nova, mas eu vou lá relatar o que eu vi. Se eu quiser ficar fazendo outros comentários, foi essa analogia que eu fiz da MC Pipoquinha. Então, tem umas coisas assim que é meio, sei lá, controversas, mas também você tem que ver toda a amplitude do negócio. Não foi feito agora, eu vou fazer. E essa desculpa que muitas bandas dão e que é real, eu fiz aquilo para chocar mesmo. Inclusive o Kiss, inclusive o Marilyn Manson, inclusive o Faster Pussycat, um monte de banda fez isso, e assim, para chocar mesmo. E era para chocar, porque, tipo, você acha que o Alice Cooper fazia o quê? O Wasp fazia o quê? Várias bandas que eram o espetáculo ali para chocar mesmo, que era até uma premissa do metal, de ser libertário, mas ter sei lá, o teatro do rock, de colocar terror, colocar essas coisas. Se a gente ficar tudo certinho, vamos tocar todo mundo de branco, não tem nada, e vamos falar de flores. Você citou o Alice Cooper, eu acho muito curioso, Batalha, você citou o Wasp também, e o Black Lawless deu uma entrevista numa época, não lembro onde eu li essa entrevista, e ele disse que ele estudou psicodrama, né? Que o Jim Morrison já tinha estudado também, né? O que é o psicodrama? É fazer uma dramatização que interfere no psicológico do público. Então, não é só uma apresentação para a pessoa se divertir, é uma apresentação que insere o público naquela dramatização, que tenta trazer o público para o choque. Por isso que o Alice Cooper traz o shock rock, né? Para chocar e tirar a pessoa que está assistindo de um certo conforto mental. Então, por isso que o pessoal questiona, como que o Alice Cooper, um cristão, faz o show de horror dele? E ele diz, aquilo é a representação do que eu entendo como o mal, como se eu estivesse alertando o público que aquilo é o mal. Ele fala, o Alice Cooper é o mal, ele diz isso, né? É um personagem, o Vincent Fournier diz isso, né? O Alice Cooper não sou eu, o Alice Cooper é um personagem do mal. Então, com a representação do mal, eu tento chocar e mostrar para as pessoas que estão assistindo que tem o mal no mundo, e o mal é feio. Então, veja que tem olha só, tem um moralismo, até que a gente pode chamar, por trás do shock rock do Alice Cooper, né, Batalha? E isso que você está falando me remete a uma entrevista que eu fiz com o Brian Ross, da banda inglesa Satan Blitzkrieg,
Ele diz que eles tiveram problemas por causa do nome Satan, que todo mundo pensava que as letras da banda eram satânicas. E ele falou, Satan foi quando a gente se juntou para fazer a banda, que ele vinha de outras bandas, né? Aí ele falou assim, foi um jeito que eu encontrei o nome para representar tudo de ruim que tem no mundo. Eu quis colocar Satan, só que começaram a ver de um lado errado, eles até mudaram o nome depois para Blind Fury, mas depois voltaram atrás, né? E ele é o quê? Fanático por filmes de terror, por contos. Então você vê que tem essa ligação do Alice Cooper, Satan, King Diamond, tem várias coisas assim que chocam também de outra forma. E são contadas de uma forma assim, até cinematográfica, coisa que você falou do espetáculo, tirar o cara do impactar um cara de outras formas. Tudo isso que a gente está falando não tem ligação com essa parte péssima, que é ligar com o nazismo, com o fascismo, que isso é a pior coisa que tem. Ou então gente que sei lá, maltrata animais, esse tipo de coisa, sacrifício, tudo simulação, coisa para chocar. Às vezes podem dar uma enxugada nisso hoje em dia, mas eu lembro muito bem que eu assisti uma banda que nunca tocou no Brasil, que levou esse shock rock para o lado da mágica, que é o Lizzy Borden. Ele troca de figurino, assim, que você olha e fala, meu, parece que eu estou vendo um show de mágica com música de hard and heavy. E é bem interessante também. Ele choca pelo lado de você falar, meu, o cara estava com uma roupa, agora ele aparece com uma máscara de outro jeito, canta tal. Então, é tudo parte do espetáculo, é arte. Tem quem passa do limite e aí fica questionável e aí que vai sofrer ataque mesmo. E, assim, tem quem são os contestadores, então não dá para a gente acabar com isso. Sim. Você pontuou muito bem, Batalha. Eu ia falar isso depois da tua fala, porque para não parecer que eu também estou me contradizendo aqui, não, eu repudio completamente. A questão do Mayhem, eu recebi muitas e muitas mensagens mesmo de fãs do Mayhem dizendo: Cello, eu concordo com você, tem que repudiar os nazis, mas os caras não são. Então, eu mostrei uma foto no meu vídeo em que o cara tá com um símbolo que é associado a apologia do neonazismo, que é difícil um desavisado usar aquilo, mas mesmo assim, hoje recebi mensagens de novo, Cello, o cara não é, eu repudio. Então eu creio que até para fazer uma dramatização a respeito de nazismo, você vê que a gente assiste um vídeo como A Lista de Schindler, a gente entende que aquilo é uma dramatização, né? Senão fica igual aquela senhorinha, aquela minha tia do interior de São Paulo, que encontra o ator no restaurante e acha que o ator é o personagem, Xinga, né? tipo o vilão da novela e olha, xinga o cara na rua, no shopping. Você sabe que o Rammstein anda no fio da navalha, porque o Rammstein fica sempre fazendo esse psicodrama com estética meio, né, do bigodinho maluco lá. Mas eles são alemães, eles querem pôr em questão aquele trauma alemão, tem todo um contexto deles lá, né? Talvez deva ser melhor compreendido por quem cresce naquela cultura, quem vive lá. Mas eu repudio completamente, então eu deixo aqui claro para não parecer que eu estou me contradizendo. Eu repudio, mas eu entendo que nós temos que ter uma capacidade de compreender uma apresentação artística um pouco mais complexa, né? Que só está, como eu disse, representando um teatro sem fazer apologia, às vezes representando exatamente para indicar que aquilo é necessariamente ruim, como disse o Alice Cooper, né, Batalha? Batalha, para a gente encerrar esse vídeo aqui, você acha que existe uma tendência, então, a uma escalada de patrulha militante, ideológica sobre o rock e o metal? Eu acho, porque assim, ninguém é santo no começo também, até ninguém tem teto de vidro, essas coisas, e eu sempre falo isso. O que eu estou querendo alertar é que vão pegar tudo, coisas assim, não são coisas atuais. E uma coisa que eu quero deixar bem clara, a cabeça de cara de banda, quando tem 16 a 22 anos é uma, com 50 e pouco é outra. O cara vira uma outra pessoa, o cara tem família, o cara mudou a vida dele, mas ele é aquela persona que você falou do Alice Cooper no palco. Então eles encarnam. Tem gente que para chocar faz mais coisas ainda do que fez no passado, porque ele não pode sair daquela linha que ele era, não vai virar um padre, essas coisas. Então, assim, a gente tem que ver que letras que foram escritas no passado... Eu tenho um exemplo de uma banda que, se fosse hoje em dia, ela era cancelada, e é uma das bandas que mais se preocupa com sustentabilidade, com o mundo, com temas políticos, que escreveu contra
a proliferação do grupo nazi nos anos 90, uma música chamada Unholy Alliance, que é o Scorpions. O que você me diz da capa do Virgin Killer se fosse lançada hoje? Ia acabar a banda, eles iam presos. E é uma das bandas que mais se preocupa com esse tipo de pauta, no geral. Os caras foram na Amazônia, sobrevoaram, tem no DVD do Scorpions lá isso, sobrevoando, os caras se interessam por essa parte, aí fizeram show quando teve a queda do Muro de Berlim, aí falaram dessa ascensão do nazismo na Europa, preocupados com isso. Mas e aí? Tem duas capas censuradas da banda e a do Virgin Killer era prisão. É verdade. Até eles mudaram, né? Já tem outras edições. Né? É difícil o encontrar... Scorpions... Eu entrevistei já o Rudolf Schenker, o Klaus Meine, então esse tipo de coisa eu pergunto, porque assim, como que vocês deixaram passar, assim, tipo coisa do Black Sabbath, do Scorpions? Olha, na época era a gravadora que cuidava dessas coisas, assim, eu ficava pensando, pô, a banda sempre se preocupa com a capa. Aí eu perguntei isso do Scorpions, tanto não, foi censurada, saiu outra, e tem muita coisa, o Accept sofreu censura também, várias, até com a Festas da Charca, aquele começo lá, né? Então, assim, tem muita banda que o que a gente falava hoje em dia, não sei o que, foi censurado. De antigamente, hoje seria ou cancelado, só que lá não existia a mídia social, quem ia ficar metendo pau, quem ia levar isso para a justiça tal. Eles foram censurados. A censura obriga você a trocar. Você não é cancelado, não era cancelado, mas uma banda que sempre defendeu todas essas pautas, como o Scorpions, poderia ter sido cancelada pela capa original do Virgin Killer. Sim. Se bem que os próprios caras tomam consciência e eles mesmos, eles às vezes, como você está dizendo, eles dizem, pô, isso envelheceu mal, realmente a gente pensava de um jeito há 30, 40 anos atrás e a gente percebeu. Às vezes eles mesmos percebem que envelheceu mal a coisa, né? Foi, aí tanto que, por exemplo, eu lembro que se recusou a tocar muitos anos o Black Lawless de tocar a Fuck Like a Beast. Muitos anos. Ele parou, eu não tenho mais nada a ver com isso, minha cabeça mudou, eu mudei meu pensamento, essa música não me representa mais. De tanto apelo dos fãs, ele voltou a tocar. Então, tem bandas que trocam parte da letra, o próprio Winger, agora querem cancelar por causa da Seventeen, todos os shows que eu vi do Winger, ele ficava tirando sarro da idade do ano que estava. She's only 35, she's only 36, que era acompanhando a época. E uma coisa você fala assim, sei lá, 17, que é quase 18. Só que o cara tinha 22, 23, era normal isso. Não estou falando do cara de 54, que nem eu vou fazer, com 16, 15. Então é bem diferente, né? Os caras andavam no fio da navalha, como eu disse, né, Batalha? A gente... Por isso que o rock and roll sempre foi contra a cultura, tal. Sempre eles trouxeram, expandiram a margem de contestação, né? E também deixamos claro aqui que repudiamos esse tipo de coisa, né? Lógico que tem. Deixa essa assinatura, essa cláusula. Não, sempre, tem que ficar. E a gente sempre também, tem muitas bandas que levam essa parte, por exemplo, o Nuclear Assault falando de coisa de poluição. A gente sempre teve essas pautas em vários gêneros, vários tipos de banda pensantes, inclusive naquelas que tem coisas polêmicas. Sim. É só pesquisar. E tem muita letra assim que até antes do tempo os caras já estavam preocupados com aquilo nos anos 80, 70 até. Até no Motley Crue, que é uma banda de festa, tal, de zoeira, tem letra ali, às vezes, fazendo um alerta de violência doméstica, alguma coisa do tipo, porque o Nick Six passou por isso, né? Teve uma briga muito feia com a mãe, com o padrasto. Então, ele pôs isso em algumas letras, né? Então, se você for ver, é uma pauta que é humanista, né? E as bandas também não são igrejas, não são partidos políticos. Às vezes o cara descuida de alguma coisa porque ele está querendo fazer arte. Mas e a gente também, né? A gente não é defensor também de quem erra também, né? Sim, eu estou falando como um todo, para a gente olhar como um todo e não só aquela rixa uma e outra. Olhar como um todo, porque aqui eu não estou para defender quem está errando, não. Quem está errando tem que tomar pau mesmo. Sim, é isso aí. Se o cara se alimentou daquilo, aguenta, né? Tio ditado, né? Quem come prego sabe o que tem. Depois, tá se alimentando daquilo, segura depois a responsabilidade disso. E a gente não vai ficar aqui passando pano. Eu não passo pano nem para a Nacional Socialista, nem para essa parada com menores de idade. Não curto, não passo pano, não repudio, tanto quanto Batalha aqui. Foi só um bate-papo para a gente informar quem
está interessado em aprofundar o tema, que o rock e o metal tem realmente, agora que já a gente, assim, os fãs já estão na faixa de 40, 50 anos, as questões estão diferentes, né? A gente tem que encarar que lá no passado, de acordo com aquilo que era a cultura da época, coisas que não são mais tão interessantes hoje continuam por aí, né? É isso, e também, se você for lembrar da história da PMRC, das senadoras lá da Tipper Gore, nos Estados Unidos, no final, o Dee Snider tem um filme com o Frank Zappa, o John Denver. Ele falou assim: pô, eu me senti sozinho, achei que eu ia ser acolhido por todo mundo. Aí, quando chegou lá, era o John Denver e o Frank Zappa, que foram defender no tribunal o lance da censura. Então tem essa, se você ficar falando sozinho, você vai falar para a parede. Então por isso que eu quero ser alarmista e jogar essa discussão para todo mundo, para pegar esse exemplo de uma banda que já veio várias vezes para o Brasil e aconteceu isso. E para outros casos, como eu falei, do Escombro, do Facada Fest, de cartaz de show, esse tipo de coisa. Se ficar espalhando para tudo, e que está provado que não é um lado ou no outro, que eu estou provando agora, e senão fala, é o deputado de tal partido. Não, mas o do outro governo, eu provei de todos aqui, pronto. É isso aí. E ficamos aqui, né, Batalha, com esse bate-papo que foi muito proveitoso, aprofunda bem a questão e mostra para o público que assiste aqui o Metal Musicast, que te assiste nas suas mídias também, que não teve treta. Do Metal Musicast com o Ricardo Batalha. Pelo contrário, tenho uma grande admiração, respeito pelo Batalha. Não o conheço pessoalmente, mas alguns amigos que te conhecem, são meus amigos, sempre falaram muito bem de você, em termos profissionais, pessoais. Então não teve nada disso. Eu mantenho tudo que eu disse lá no vídeo. Não estou também fazendo. Agora o cara pipocou. Agora é fé. Não, eu mantenho, eu aprofundei um pouco mais, eu quis ouvir aqui nesse bate-papo com o Batalha. Mantenho aquilo. Karl Popper, o filósofo que diz que não podemos tolerar o intolerante, porque o intolerante vai exterminar o tolerante. Então, no jogo democrático, quem quer exterminar o amiguinho não pode participar. Tem que participar. Você quer vencer o amiguinho, você quer persuadir o amiguinho a mudar de ideia, mas não pode jogar o amiguinho no forno, né? Não pode apontar a arma de fogo para o amiguinho. Não, isso não pode. Então, é o Karl Popper falando na questão de nacionalsocialismo. Eu mantenho, é isso mesmo. Na questão aí de menor, de idade e tal, também repudio. E é isso, Batalha. Brigadão, cara, pela participação aqui. Mais que especial, você é o cara, mano. Valeu, muito obrigado pela participação. Que nem eu falei, só me chamar eu falo. Eu falei, fui eu que falei, quando quiser falar, eu falo agora. Então, estou aqui falando e toda vez que eu falo, sempre gosto de falar de metal, assunto sério, assunto que gera discussão, assunto alegre, memórias do passado, disco, banda, letra, capa, qualquer coisa que tenha a ver com esse assunto eu gosto. Então, por isso que eu estou aqui e espero voltar alguma outra vez em breve. É isso aí. O Batalha, então, já está convidado para participar de um vídeo da discografia comentada Judas Priest aqui. Já fica aqui o convite. Vamos contar com o Batalha aí. Mais um convidado especial. Já tivemos Daniel Yazbek, tivemos Martin Popoff. Agora, Batalha vai participar também. Fantástico. Judas, para mim, né? Top 5 do metal. Black Sabbath e Judas, a Sept, as bandas assim que você fala, você não gosta disso, você não gosta de metal. Então, exato. Judas é sempre bom falar. Bora, Batalha, tamo junto. Então, obrigado vocês que assistiram até aqui. Inscrevam-se no canal Metal Musicast, comentem muito aí, compartilhem o link nos seus grupos. Tamo junto, forte abraço a todos vocês. Valeu, Batalha. Forte